Ontem, no dia 15 de dezembro de 2025, eu revi o filme O Iluminado, do Stanley Kubrick, e tive uma experiência um tanto engraçada dentro da sala de cinema. O filme foi retransmitido numa edição de aniversário, se eu não me engano, 50 anos fazem desde o primeiro lançamento do filme. E o que acontece foi que o pessoal fez um porte do filme para o IMAX e estava retransmitindo em alguns dos cinemas nesse período de 20 dias, 15 dias, retransmitindo o filme na sua edição comemorativa. Eu acabei indo ver especificamente pela sua remasterização para IMAX. Eu tenho, enfim, certa fraqueza, certa obsessão com a ideia do IMAX, justamente pela disposição do formato e pela qualidade sonora que as salas IMAX têm, enfim, imputadas na qualidade do som, né, a altura, a dimensão da tela, a potência dos alto-falantes. Tudo isso colabora para uma experiência um tanto satisfatória para quem tem essa obsessão pela sala de cinema. No começo do filme, na sequência principal, daquele traveling aéreo mostrando a região das montanhas, a caminho do hotel, a luz do cinema, como se fosse uma luz de emergência, brilhou justo no epicentro da sala onde eu tinha comprado o ingresso. E foi uma experiência muito engraçada, porque quando você pensa num filme como esse, né, que tem essa característica esquisita de, de um terror um tanto quanto psicológico, um terror um tanto quanto sobrenatural, e por toda a sequência de abertura do filme, a luz ficou ligada e mirada justamente em mim. E assim, foi um tanto engraçado porque foi como se fosse uma luz de emergência, uma luz de falta de luz, talvez. E, enfim, com aquela música esquisitíssima da abertura do filme e toda essa parte desse traveling aéreo, enfim, foi de fato uma experiência. Mas foi interessante porque depois que eu vi o filme pela primeira vez, depois de aproximadamente 10 anos, eu vi o filme e eu tenho quase certeza que eu estava no primeiro ano do ensino médio, isso foi 2016, então 10 anos, 9 anos de separação da primeira vez que eu assisti, e ontem com, né, a experiência de rever o filme. É interessante porque as memórias que eu tinha do filme estavam muito mais atreladas ao símbolo de cultura pop que o filme tinha. Enfim, as cenas icônicas do elevador e a enxurrada de sangue, o Here's Johnny, enfim, as cenas que foram replicadas muitas vezes durante a história, né, enfim, da cultura pop. E eu assisti o filme na época na esperança de ver essas cenas, de entender essas cenas. E, enfim, né, de certa forma eu estava tentando, né, levantar esse repertório de cultura pop, enfim. E já nessa segunda vez, eu, né, com uma experiência de, enfim, ter conhecido melhor a biografia, enfim, a cinebiografia do Kubrick, eu, enfim, consegui fazer
paralelos melhores, assim, entender mais ou menos certos motivos, certo estilo do tudo que ele desenvolveu de acordo com os filmes. E eu reparei, né, principalmente nessa vez que eu estava vendo o filme, relacionado com a questão da trilha sonora. Esse ano eu estive estudando piano erudito e, enfim, com isso eu fui ouvindo certa história da música, enfim, moderna, contemporânea, música do período romântico, enfim. E foi muito interessante porque eu reconheci a composição no meio do filme e me estralou que esse ambiente que o Kubrick constrói com a música se deve muito às composições de Béla Bartók, compositor húngaro, que é sucessor direto da cadeira de, enfim, Franz Liszt. E ontem ouvir Béla Bartók, assistir Kubrick no IMAX foi de fato uma experiência muito foda. Por mais que, né, um filme que é super, como posso dizer, não clichê pelo filme, mas ele foi muito utilizado já como referência e como modelo de decupagem, como modelo acho que do próprio gênero do horror, enfim. E essa experiência de entender melhor a obra de acordo com o tempo, reassistindo, é uma coisa muito interessante, assim. Eu acho que diz muito sobre o ofício de quem trabalha com crítica, né? De você assistir uma coisa e você revisitar e você ter uma outra perspectiva de acordo com o tempo. Então, eu acho que reafirma a ideia de que o trabalho da crítica é um trabalho de construção e a crítica não é uma coisa definitiva, justamente por, enfim, ser tão volátil em relação ao tempo e ao repertório e às épocas, enfim. E isso diz também muito sobre a capacidade que a união da obra, né, com áudio e vídeo, né, essa montagem de essa composição, né, desse ofício do cinema, ele é diretamente desproporcional com a crítica, porque a crítica ela cede ao tempo ao invés do filme persistir ao tempo, né? Eu acho que tem uma certa um certo axioma no cinema que faz com que ele consiga persistir a essas alterações no tempo, essas alterações, enfim, na percepção do que o filme representa, mas o filme em si não muda. Eu acho que ele tem essa indexicalidade muito definida pela própria manufatura, pela própria definição do signo, do cinema, da gelatina, do registro, do filme. Eu acho que é uma reflexão que
eu tive enquanto eu assistia o filme O Iluminado ontem, 15 de dezembro de 2025.